Dia 17 de agosto será comemorado o Dia da Mulher Empresária em Balneário Camboriú. Que agora vai se comemorar o Dia Municipal da Mulher Empreendedora. Para evitar acidentes, o uso e a venda de cerol deverão ser proibidos na cidade. Então tem se tornado cada vez mais perigoso ainda. Mulheres grávidas poderão ser incluídas na preferência pelas vagas de estacionamento. Nada melhor que reservar esses espaços públicos, querendo ou não, para as mulheres grávidas e com crianças no colo. Tem ainda a previsão do tempo e o giro com os principais pedidos dos vereadores ao Poder Executivo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Câmara. Olá, boa noite. O uso e a venda de cerol poderão ser proibidos em Balneário Camboriú. A proposta é do vereador David Labarrica, do PSB. Parece apenas uma linha comum, mas a verdade é que este fio pode causar graves acidentes, já que recebeu uma camada de cerol. O cerol é uma mistura cortante de vidro moído e cola, que se passa na linha que é usada para empinar pipas. O uso dessa mistura já é considerado crime, mas ainda existem pessoas que produzem a substância para uso. Para intensificar a proibição aqui em Balneário Camboriú, o vereador David Labarrica, do PSB, apresentou um projeto de lei que proíbe a venda, o armazenamento e o uso do cerol em áreas públicas e de uso comum. Antigamente ainda eles só faziam o cerol com resto de lâmpada. Hoje não, hoje eles já estão fazendo cerol com resto de alumínio, de ferro. Então tem se tornado cada vez mais perigoso ainda. Isso pode machucar, né, algumas pessoas. Inclusive ontem eu recebi um vídeo na qual tinha uma criança com um rasgo de aproximadamente uns 8 centímetros e uns 2 centímetros de profundidade. Então é muito perigoso hoje. Para nossas crianças é muito perigoso hoje ter esse hábito de soltar pipa. Não é mais uma diversão hoje. Está previsto no projeto que quem não cumprir a lei estará sujeito a multa, que poderá variar de 2 até 10 unidades fiscais do município. O Poder Executivo ficará responsável por definir como este dinheiro será arrecadado e todo o valor proveniente das multas deverá ser destinado à Guarda Municipal. No projeto, quem fiscaliza é a Guarda Municipal. Vai estar fiscalizando, o Executivo vai estar fazendo, a multa é de 2 a 10 OFI, na qual é revertido para a própria Guarda Municipal. Em todo o país, as mulheres grávidas têm o direito a filas preferenciais. Em Balneário Camboriú, a ideia é que elas também tenham preferência na hora de estacionar o carro. Ir ao shopping center, a comércios ou a um supermercado em Balneário Camboriú poderá ficar mais fácil na hora de estacionar. É que através de um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Achute, do PP, pelo menos 3% do total de vagas existentes nesses locais poderão ser reservadas para gestantes ou pessoas com crianças de colo. O parlamentar falou sobre a importância da proposta. Porque é uma reclamação muito grande, principalmente das gestantes, quando tem que ir nos shoppings, quando tem que ir no mercado. E, infelizmente, Balneário Camboriú hoje, principalmente na alta temporada, nós recebemos um número grande de turistas e nada melhor que reservar esses espaços públicos, querendo ou não, para as mulheres grávidas e com crianças no colo. Caso o projeto for aprovado, a fiscalização deverá ficar a cargo do Poder Executivo, por meio do órgão ou secretaria competente. O projeto está em tramitação aqui no Legislativo Municipal. Vai facilitar e muito a vida das futuras mamães. E falando nas mulheres, a Câmara aprovou o projeto de lei para destinar o Dia da Empresária. A partir de agora, todo dia 17 de agosto será destinado às mulheres empresárias. Elas que exercem profissionalmente alguma atividade econômica organizada ou circulação de bens ou de serviços serão homenageadas. É um projeto que já tem uma lei tramitando no Congresso Nacional, já foi aprovado no estado de Santa Catarina o Dia Estadual
da mulher empresária, e não porque não nós darmos esse empoderamento à mulher, o reconhecimento às mulheres que estão à frente das pequenas empresas, microempresas e até grandes empresas à frente, um reconhecimento para isso nesse dia. Então, 17 de agosto foi aprovado nesse parlamento que agora vai se comemorar o Dia Municipal da Mulher Empreendedora. O projeto de lei para instituir o Dia da Mulher Empresária foi aprovado na última sessão ordinária. A data passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município. Famílias acolhedoras. Conheça os detalhes do projeto de lei que prevê que crianças e adolescentes afastados do convívio familiar sejam recebidos em uma nova casa. Quando uma criança ou adolescente é retirado de sua família pelo Conselho Tutelar ou pelo Judiciário, ela é encaminhada para uma casa-lar, onde permanece até que possa retornar para seus familiares ou ser encaminhada para adoção. Na casa-lar, ela é amparada por profissionais e mantém convívio com outras crianças, mas mesmo assim é um ambiente muito diferente. Para que a criança não sofra tanto com este processo, o vereador Patrick Machado, do PDT, quer criar o programa Famílias Acolhedoras. Esse projeto vem para agregar mais, uma opção a mais para o judiciário e para a inclusão social no acolhimento à criança, né? Hoje nós recebemos aí, né, as pessoas reclamando que infelizmente a casa-lar às vezes não dá o suporte necessário àquela criança, que acaba perdendo o convívio com a família, né? Então as famílias acolhedoras vêm para dar esse suporte, né? Todo o amparo para essa criança, para que ela não perca esse convívio familiar, né? Além do que essas famílias também, após a criança retornar ao seu lar, elas possam estar ali como se fosse um padrinho. As famílias acolhedoras deverão auxiliar as crianças na reconstrução dos seus vínculos familiares, além de garantirem os seus direitos básicos. A família que receber uma criança deverá preparar o menor para o retorno ao seu lar. O parlamentar acredita que a estadia em um ambiente familiar é mais benéfica do que em uma casa-lar. Que me deixou muito feliz, que eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas que querem que se aprove logo esse projeto, porque elas querem se cadastrar e poder estar recebendo e dando esse carinho a essas crianças. Então é muito legal isso, né? A gente vê que, porque infelizmente, né, vai só ver desgraça na televisão, no dia a dia, e a gente percebe que tem pessoas muito boas, famílias muito boas e querem dar esse amparo a essas crianças, né? A proposta está tramitando nas comissões permanentes do Legislativo e, se for aprovada, deverá entrar em vigor em até 60 dias. Usuários que comprovarem a doação de órgãos de parentes ou familiares poderão ser isentos do pagamento do serviço funerário. Conheça a proposta. A doação de órgãos no Brasil ainda é considerada muito pequena, mas o gesto é sem dúvida grandioso. Já na contramão desses dados, Santa Catarina é o estado com a maior taxa de doadores de órgãos do Brasil, segundo dados do primeiro semestre deste ano, divulgados pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E para incentivar ainda mais esta prática, são lançadas campanhas contendo como é possível ser um doador de órgãos no país. E esta também é a proposta do vereador Nilson Probst, do PMDB, incentivar a prática. E para isso, o parlamentar protocolou um projeto de lei que dispensa o pagamento do serviço funeral aos usuários que comprovarem a doação de órgãos de parentes ou familiares. Nós sabemos que é um momento muito difícil da família, quando se perde alguém da família, né, e às vezes a pessoa não tem nem cabeça, né, para pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas nós temos que pensar que se você fizer a doação de um órgão, você poderá estar salvando outra pessoa. O seu ente querido está indo embora, mas os órgãos daquela pessoa poderão salvar a vida de muitas outras pessoas. Então, na grande verdade, esse nosso projeto é fazer divulgação e fazer com que as pessoas tenham um incentivo e a possibilidade de fazer a doação de órgãos a outras pessoas. E entre os benefícios do projeto, os usuários ficarão isentos de taxas e emolumentos fixados pela administração municipal, incluindo uma urna, remoção e transporte do corpo, velório e sepultamento. A proposta está em análise nas comissões do Legislativo de Balneário Camboriú.
E o vereador Leonardo Piruca, do PP, protocolou um projeto de lei considerado polêmico. É o Escola Sem Partido. A repórter Rafaela Dalago explica pra gente. É na escola que muitas opiniões começam a ser formadas. Uma época de muito aprendizado que costuma direcionar a criança para aquilo que ela pretende ser no futuro e até mesmo os ideais que pretende defender. Para que essas opiniões possam ser formadas sem sofrerem influências dos professores, o vereador Leonardo Piruca, do PP, apresentou uma proposta que institui a Escola Sem Partido no município de Balneário Camboriú. Ao contrário do que muitas pessoas defendem, que o projeto Escola Sem Partido é um projeto que amordaça o professor, ele não faz isso. Ele simplesmente cria um regramento dizendo que todo professor, ao falar de um determinado assunto, questões políticas, socioculturais, religiosas, ao falar de um assunto, ele precisa também apresentar uma proposta, uma teoria antagônica, justamente para criar esse debate em sala de aula e não permitir com que alguns líderes, alguns professores ligados a movimentos de esquerda façam o que vem acontecendo durante muito tempo, que é um recrutamento em sala de aula. Esta iniciativa, segundo o parlamentar, irá permitir que o estudante escolha de forma democrática os princípios que irá defender. O vereador ressalta que o projeto não afetará os conhecimentos políticos passados aos alunos. O professor não tem problema nenhum em falar de política, em falar sobre assuntos diversos dentro da sala de aula, desde que ele tenha o direito do aluno ele resguarde o direito do aluno em receber as informações de ambos os lados. Se um professor vai falar de ateísmo em sala de aula, ele tem que falar também do cristianismo. Se um professor vai falar de comunismo, ele tem que falar também das tendências de direita. E é dessa forma clara que nós queremos construir a educação no nosso país, fazendo com que o debate seja afirmado e que ele não seja tendencioso. O projeto está alinhado com um movimento que discute nacionalmente o assunto. A proposta agora tramita nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores. O projeto de lei que prevê a terceirização do Ruth Cardoso deve entrar em pauta nesta semana e os vereadores novamente se reuniram para discutir o assunto. A reunião contou com a participação do secretário de Saúde, alguns funcionários do hospital e praticamente todos os vereadores. O encontro foi para tratar das emendas e da importância do projeto. Nós tivemos uma discussão aqui com todo o corpo técnico lá da Secretaria de Saúde, junto com todos os vereadores, com relação ao projeto 142, que está protocolado na casa, com relação à questão da terceirização, principalmente a discussão do Ruth Cardoso. Foram protocoladas várias emendas e as emendas foi debatido emenda por emenda, o que poderia ajudar nessa construção desse projeto e o que poderia, às vezes, inviabilizar. O projeto de lei é do Poder Executivo, está tramitando na Câmara desde julho e não é exclusivamente para a terceirização do Hospital Ruth Cardoso. A proposta tem o objetivo de incentivar as entidades e organizações sociais sem fins lucrativos a administrar também outros setores públicos de Balneário Camboriú. Mais um meio de comunicação. A Rádio FM do Legislativo de Balneário Camboriú deve começar a operar em no máximo 6 meses. A fase agora é de ajustes. A previsão é que nas próximas semanas seja aberto o processo de licitação para a aquisição dos equipamentos necessários para que a Rádio Câmara comece a operar. O estúdio ficará na sede do Legislativo. O projeto arquitetônico está sendo desenvolvido sem nenhum custo pela Faculdade Avantes. Nesse primeiro momento a gente está licitando o engenheiro técnico, que será o responsável por toda a instalação da emissora. Estamos também já preparando o processo licitatório para a compra da torre e do espaço em cima do Cristo Luz, onde vai ficar a nossa antena. E em seguida a gente já deve lançar a licitação para a compra dos equipamentos e também para a gente fazer o estúdio. A gente já escolheu o local aqui na Câmara onde vai ficar. E posteriormente a gente vai estar fazendo então a montagem do estúdio. A Avantes já está fazendo o projeto arquitetônico desse estúdio. A rádio do Legislativo Municipal ficará sintonizada no canal 101,5 FM. A programação será compartilhada entre a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e a Câmara Federal. A gente, na verdade, faz parte da rede legislativa de rádio e TV,
que tem como cabeça de rede a Câmara dos Deputados em Brasília, as Assembleias Legislativas e as emissoras nas cidades. Na semana passada a gente esteve em Brasília, participando inclusive de uma reunião da rede legislativa para definir a programação, porque os municípios são são as câmaras que arcam com os custos da montagem da emissora, mas grande parte da programação, cerca de 60% da programação é de Brasília. Então foi discutido justamente isso, ajustes na programação para que seja no mínimo 50% local e 50% a programação de Brasília. O processo para concessão do sinal da Rádio Câmara começou em 2013, quando o vereador Nilson Probst, do PMDB, até então presidente da Câmara, assinou um termo de demonstração de interesse em aderir à rede legislativa de TV e rádio com a Câmara dos Deputados. Em fevereiro deste ano, o Ministério das Comunicações destinou um canal FM para a implantação da rádio e deu um prazo para que o Legislativo de Balneário Camboriú enviasse um projeto de como funcionará o sistema. Em março, a operação da Rádio Câmara foi autorizada. Agora, o atual presidente, Roberto Souza Júnior, está empenhado em colocar a rádio para funcionar o mais rápido possível. A previsão é que comece a operar até fevereiro. Nós estamos aí na fase agora, vamos entrar na fase de licitação da compra dos equipamentos para que a Câmara de Vereadores tenha de fato a sua rádio, né, transmitindo assim todas as informações do Poder Legislativo, né, para o munícipe, né, para a sociedade de Balneário Camboriú. Eu acho que nós já temos a TV Câmara, agora nós vamos ter a rádio. Isso é no intuito de cada vez mais ter uma transparência do trabalho do Poder Legislativo, né? Nós estamos em fase aí, nessa fase agora, é a fase mais difícil, podemos dizer assim, que é a questão de orçamento, questão para comprar os equipamentos, para ter a questão, tem a questão não só do estúdio, mas tem a questão da antena. Então, tudo isso está sendo analisado com o corpo técnico. Veja depois do intervalo as principais reivindicações dos vereadores ao Poder Executivo. Tem ainda a previsão do tempo e uma reportagem especial sobre os bombeiros. A gente volta já já. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. E na última semana, a Câmara realizou uma palestra sobre desenvolvimento de liderança, integridade e governança. O plenário foi preparado para receber a palestra do Dr. Stacy Scott. O Dr. Scott é professor titular na Universidade de Boston e professor visitante na Universidade de Harvard. Além da Câmara de Balneário Camboriú, ele também fez palestras na Secretaria Municipal de Educação e Faculdade Avantes. O empresário Robson Ramos trouxe o Dr. Scott e ficou responsável pela tradução do inglês para o português. Ele pretende falar sobre tendências mundiais e como essas tendências estão impactando o mundo todo, inclusive nós aqui em Santa Catarina. Tendências mundiais na área da economia e educação. A palestra foi aberta ao público, contou com a participação de moradores e também dos parlamentares. O encontro foi organizado pelo Gabinete dos Vereadores, Lucas Gotardo, do PSB, e Juliette Nites, do PR, e não teve nenhum custo. A Câmara é um local, um espaço que muitas vezes ele fica vazio. Então, eu e o vereador Lucas recebemos a oportunidade de estar trazendo o Dr. Stacy Scott, que ele é um professor de Harvard, ele tem um currículo enorme sobre educação, liderança, governança, e usamos o espaço aqui da Câmara. Ele já vai fazer algumas outras palestras aqui no município e tivemos o privilégio de estar trazendo também aqui na Câmara de Vereadores.
tem pedido para que a Prefeitura providencie um transporte 24 horas para a saúde. Conheça essa e outras indicações dos vereadores no Giro pelo Legislativo. O presidente da Câmara, o vereador Roberto Souza Júnior, do PMDB, fez uma indicação para que o Poder Executivo encaminhe ao Legislativo um projeto de lei para a criação do Programa Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura Familiar. Já o vice-presidente, o parlamentar Gelson Rodrigues, do PSB, fez uma indicação pedindo que a Prefeitura providencie um transporte de saúde 24 horas por dia, para que pacientes internados no Hospital Ruth Cardoso possam fazer exames externos, emergenciais e transferências. O vereador Jocely Nazari, do PPS, pediu que a Prefeitura faça estudos junto à Secretaria de Segurança para implantar uma base da Guarda Municipal no calçadão da Avenida Central. E o parlamentar Omar Tomali, do PSB, fez uma indicação para que a Prefeitura faça uma análise do edital do programa Estação Juventude, que começou a receber propostas neste mês de agosto. Será que o frio continua na região ou vai dar uma trégua? Vamos conferir a previsão do tempo. Os ventos que sopram do mar reforçam a umidade no leste do Paraná e em áreas de Santa Catarina. A terça-feira vai ser de céu nublado, temperatura baixa e possibilidade de garoa no leste do Paraná, pegando a região de Curitiba e também no Vale do Itajaí. As outras áreas da região podem amanhecer com nevoeiro, céu nublado, mas depois o sol vai predominar e a temperatura sobe aos poucos. O dia amanhece muito frio, com risco de geada nas áreas de Serra e Planalto, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas também que logo vai se dissipar. A mínima prevista para esta terça-feira é de 15 graus em Florianópolis e 13 graus em Curitiba, máxima de 25 graus em Porto Alegre. Agora é a hora de sabermos a programação cultural na agenda com o Márcio Gonçalves. Olá, boa noite. Essa é a nossa agenda cultural. Imagens do abandono de estações de trem compõem a exposição Sombrias Estações. A exposição traz em suas imagens o trajeto da ferrovia Curitiba-Paranaguá, no Paraná, e é do jornalista Nildo Teixeira de Melo Júnior. Com 11 imagens, a mostra objetiva resgatar o passado, quando as redes ferroviárias eram importantes meios de transportes de pessoas e produtos. A exposição estará disponível para visitação no SESC a partir de 26 de setembro, até o dia 6 de outubro. As visitas são guiadas e deverão ser pré-agendadas. E corre, ainda dá tempo de participar da terceira edição do BC Foto Festival. O evento de fotografia reúne exposições, palestras e oficinas ministradas por professores renomados nacional e internacionalmente. O terceiro BC Foto Festival começa nesta quinta, dia 24, e vai até o dia 26 de agosto no Teatro Municipal. Para participar das oficinas é preciso se inscrever no site BC Foto Festival. O custo varia de R$ 149 a R$ 249 e as inscrições ficam abertas até as vagas serem preenchidas. Essas foram as atrações desta edição da Agenda Cultural. Aproveite e tenha uma boa noite. Eles são profissionais essenciais para qualquer cidade. Confira nossa reportagem especial da semana. Bombeiros são treinados para atuarem em casos de incêndios, para resgatarem pessoas de acidentes de trânsito, desmoronamentos de edifícios, desastres naturais, entre outros. Alguns possuem equipamentos de matérias perigosas e fornecem serviços de emergência médica e pré-hospitalar. Aqui em Balneário Camboriú está localizado o 13º Batalhão de Bombeiros Militar, responsável por 10 municípios da região. Todas as ligações recebidas pelo batalhão tocam nesses telefones da Central de Operações dos Bombeiros, conhecida como COBOM. Por aqui,
Um dos responsáveis é o seu Carlos. O trabalho do combonista ele consiste basicamente em receber as ligações através do telefone 93, né? E identificar ela no nosso sistema e a partir das informações repassadas pelo solicitante, a gente dá início ao atendimento de emergência, né? Basicamente é isso. Após receber a ligação, o bombeiro de plantão deve encaminhar a ocorrência. Para isso, ele toca uma sirene dentro do quartel. Assim, os bombeiros ficam sabendo qual equipe deve se deslocar. Em casos de incêndio, a equipe do sargento Casper é a primeira a se levantar. O chefe de socorro tem como principal função, além de auxiliar no combate a incêndio, de gerenciar as atividades no dia do trem de socorro, além de fazer uma ponte direta entre o comando e a tropa no dia de serviço. O telefone toca, nosso operador recebe a ligação, faz a triagem, vê se realmente é um caso do acionamento do trem de socorro. No caso de atendimento pré-hospitalar, nós deslocamos o ASO. No caso de incêndio, nós deslocamos os caminhões. E já na areia da praia, quem comanda é o soldado Bruno. Ele é bombeiro militar e auxilia na coordenação dos guarda-vidas civis, que durante todo o ano ficam a postos na praia central. O guarda-vida civil ele foi criado para acrescentar, para somar, né, devido ao aumento do turismo e dos banhistas na água. Então o bombeiro acaba ficando mais no quartel, na parte de incêndio, na parte de primeiros socorros com a ambulância, e alguns efetivos do bombeiro militar ficam apenas na parte de coordenação, de repassar a instrução, né? E ao longo do tempo aí, como esse ano vai abrir o concurso para bombeiro militar, a gente está aos pouquinhos aumentando esse efetivo aí. Fernanda é bombeira comunitária e há 5 anos ela faz parte da equipe que ajuda os bombeiros sem ganhar nada em troca. O curso do bombeiro comunitário, para você se formar voluntário junto ao Corpo de Bombeiro, começa pelo SEBAI, que é um curso básico de atendimento à emergência. Logo após esse curso, você faz o CAE, que seria outro curso, até você faz curso de atendimento a emergências, o avançado, né? Depois você faz 240 horas de serviço voluntário, de estágio, né, operacional dentro do Corpo de Bombeiro, sendo na viatura que seria a ambulância ou o caminhão. Para conscientizar a população e ensinar os cuidados básicos que se deve ter em casos de acidentes, o Corpo de Bombeiros tem desenvolvido no município o projeto Bombeiros da Melhor Idade. É aproveitar a experiência do idoso de uma forma positiva, ou seja, trazendo ele para o bombeiro e dando conhecimentos prevencionistas para ele. E aí nós temos aí o Bombeiro da Melhor Idade, que é um projeto desenvolvido com a Secretaria do Idoso e que eles têm instruções durante 4 meses, desenhadas para a perspectiva biológica deles, mais avançada, e eles têm conhecimentos que eles podem aplicar na vida pessoal deles. E por aqui, parece que quem entra nunca mais quer sair. Seu Carlos já presta serviços à corporação há 31 anos. Ele conseguiu se aposentar, mas não conseguiu ficar parado e resolveu voltar à ativa. O prazer é justamente esse, de você estar servindo a comunidade, né? Esse eu acho que é o carro-chefe, né? Você se sentir bem e poder estar servindo. Eu tive várias, né, em 31 anos, inúmeras, né, situações em que eu fiz e que pude ajudar alguém, salvando, enfim. Mas a sensação de poder servir é ela que me motivou para me voltar. E em breve mudanças acontecerão por aqui. Isso porque até o final deste ano, o Corpo de Bombeiros deve se mudar para a nova sede, localizada no bairro dos Estados. A comunidade ganha em eficiência, em qualidade, a tropa também em acomodações eficientes, desenhadas, projetadas. Por exemplo, nós vamos ter uma capacidade de atender a emergência e crise, onde o município, em caso
de enchente ou em caso de calamidade, vai ter uma sala de emergência projetada. Nós vamos ter energia própria através de geradores próprios, então nós não dependeremos de energia externa, não dependeremos também de água externa, temos captação de água pluvial, não dependeremos de uma série de artefatos, inclusive até logística terrestre, teremos o heliponto. Com essa reportagem especial sobre os bombeiros, a gente encerra mais um Jornal da Câmara. Boa noite e até a próxima.